Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estaremos iniciando hoje um novo capítulo, tá? Vamos falar sobre os inimigos, né? Vamos fazer nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento juntos a Ti, Senhor, ao nosso Mestre por excelência, ao nosso modelo, ao nosso guia. A vida aqui na Terra, Senhor, não tem absolutamente nenhum sentido se não estivermos Te servindo. Obrigada, amor querido, por mais esse domingo aqui na Terra, pela oportunidade de estarmos juntos estudando as Tuas lições, as lições de Deus, nosso Pai. E é uma lição única, Senhor. É a lição do amai-vos uns aos outros, que nós, seres humanos renitentes, teimamos em não aprender essa lição. E a tolerância divina nos espera há tantos séculos. Ensina-nos, Senhor. Ajuda-nos a dar sem nada esperar. Ajuda-nos a tratar bem mesmo aqueles que nos tratam mal. Esse é o nosso maior desafio. Por conta do orgulho e da vaidade. Ajuda-nos a respeitar a opinião do outro. Que jamais venhamos a desejar mal a quem quer que seja. Ou mesmo nos alegrar com o mal que possa estar acontecendo a alguém a quem nós não gostamos. Que nessa noite, divino amigo, os teus mensageiros de luz possam se fazer presente em cada lar. Que nesse momento nós possamos todos estarmos juntos em torno de Ti. Trabalha, Jesus, o nosso mundo íntimo, para que essas sementes possam germinar e crescer, simbolizando em verdade a nossa mudança íntima, Senhor. E agora nós Te rogamos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Que a Tua paz possa nos envolver, amor querido, que assim seja. Nesse capítulo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nós vamos estudar retribuir o mal com o bem, nós vamos estudar os inimigos desencarnados. Isso aqui é muito legal a gente entender, aquela ideia de que morreu o inimigo, acabou tudo. Não, sinto lhe falar. Quando a gente morre, o que perece é o corpo físico, gente. O espírito, ele não morre. E o espírito também, ele não vai esquecer a vida dele, a última encarnação. Todos os sentimentos, o espírito leva. Todos os vícios, o espírito leva. Então, essa ideia de que o inimigo está morto, está resolvido tudo, sinto lhe falar, não tá não, tá? Então a gente vai estudar os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E aí vai para instruções dos espíritos, que vai falar sobre a vingança, o ódio e o duelo. Um capítulo denso,
mas de fundamental importância. Então a gente para e pensa assim: tia, a gente já estudou isso tantas vezes, já. Mais de 2000 anos nós estamos estudando esses textos, mas nós ainda não aprendemos a lição. Nós ainda carregamos raiva e ódio, muitas vezes, no coração. Nós ainda nos chateamos, né? A gente fica chateado ainda com as pessoas por conta do nosso melindre, por conta da vaidade mesmo. A gente quer ser sempre tratado bem, né? Todo mundo, né? A gente quer sempre ser tratado muito bem. E quando não nos tratam bem, não fazem aquilo que eu gostaria de receber, muitas vezes a gente fica magoado, às vezes chateado, às vezes com raiva e às vezes chegando até o nível de um ódio, né? Às vezes a gente consegue resolver um grande problema e se enrola com uma coisa pequenininha. A gente tem que aprender a dar o direito para o outro ser do jeito que ele quer. E eu tenho que me dar o direito e até mesmo um processo de auto-amor de não permitir que o outro faça de mim o que ele quer. É interessante isso, né? Eu te dou o direito de você ser do jeito que você quer, mas eu não te dou o direito de me moldar para atender o teu capricho. A gente tem muita dificuldade quando fala de evangelho. A gente acha que seguir o Cristo é ser passivo. A gente não tem ideia ainda do que é ser bom, verdadeiramente. Vamos lá. O senhor Denis Arrivaio, ele separou Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47, e o item 20, e ele também separou o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Olha que interessante. Então, o que o professor Denizar faz? Ele pega textos do Evangelho em que vai falar desse assunto aqui: amai os vossos inimigos. Quando a gente fala amar, a gente está com a conotação do que nós temos o conceito. Lembra que nós estamos falando de uma tradução, tá? Isso aqui é uma tradução. Foi falado em aramaico, traduzido para o grego, para o latim. Então, amar não é a conotação que nós damos aqui, oh, beijinho, um abraço, ai, eu te amo tanto, não é isso. Aqui o significado do amar é cuidar do outro, é não desejar mal. Amar é não desejar o mal, é cuidar, é isso. É isso que a gente tem que entender. Amar os vossos inimigos não é essa conotação do amor que tu tem por um filho, não é isso, não é esse sentimento, mas é um comportamento. É o comportamento de não fazer o mal ao outro, ou seja, cuidar. Quando eu não faço mal e quando eu de certa forma, não desejo mal, não faço mal, e se houver oportunidade eu faço bem, isso é um ato de cuidar. Esse é um comportamento de amor. Entende isso? Então, não veja o sentimento, veja o comportamento, tá? Porque senão realmente fica muito estranho. Poxa, mas como é que eu vou amar o inimigo? Com a conotação que nós damos ao amor, né? Como é que eu vou amar o inimigo? Amar alguém que matou um filho meu? Amar alguém que me roubou, que me traiu, né? Então fica difícil amar. Não, é o comportamento, é não devolver o mal. É isso. E isso, para nós, já é uma grande evolução. Quando Jesus levou um bofetão do soldado romano, a emoção foi de tristeza. Se errei, aponte o meu erro. Se eu não errei, por que me bateste? Gente, olha o nível de maturidade. Se é um animal, vai avançar no outro e morder.
A atitude do nosso Cristo é uma atitude de um ser humano. E é isso, por isso que ele é o modelo. Ele disse, olha, eu vou ensinar para vocês. E é isso que a gente tem que aprender. Não revidar. O fraco, ele vai revidar, porque ele está se sentindo coagido, então ele tem que ser agressivo, é o animal. Toda vez que o animal, qualquer animal irracional, quando ele se vê em perigo, ele ataca, ele se torna bem agressivo. Isso é uma reação instintiva de proteção. Como nós somos um ser humano, nós carregamos ainda isso dentro da gente. Só que nós temos que aprender essa nova lição, que é justamente a lição do não reagir, do agir. Então, quando Jesus diz, se errei, aponte o meu erro. Se eu não errei, por que me bateste? Então, isso foi uma ação, uma atitude, que você leva o outro a refletir. Você deve estar dizendo, Iti, esse negócio é difícil. É, porque o animal primitivo ainda está muito presente na nossa existência. Mas é contra isso, é para se libertar disso que a gente estuda o Evangelho. Não mais agir como um animal, mas agir como um ser humano dotado de inteligência. Então, não reagir, não devolver a violência, a agressividade, não devolver. Se o outro xingou você no trânsito, você vai xingar? Não, tenho certeza que você não faz mais isso. Você é estudante do EOS, espírita. Não consigo ver você gritando no trânsito, arreando o vidro do carro para estar discutindo. Não cabe mais. Então, é um processo educacional, né? Dentro de casa, na vida de relação. Como é que você está na sua vida de relação com seu esposo e com a sua esposa? Vocês sentam para conversar ou cada um fica num cômodo gritando um com o outro? Às vezes até chamando palavras dolorosas, agressivas, palavras chulas, né? Não cabe mais. Nós somos espíritas, cristãos. Então, se o outro grita, você vai gritar também? Hipótese alguma. Entre em silêncio e faça a sua oração. Aqui, graças a Deus, temos vários casais que estão aqui. Então, vamos adquirir o hábito de conversar. Jamais gritar. Então, isso é um processo de educação. Isso é caminhar para a evolução. Isso é caminhar para a evolução. Então, lembra, o modelo é Jesus. O modelo é Jesus. Então, para eu evoluir, para eu estar no caminho da evolução, o modelo é Jesus. Então, ouvistes o que foi dito, abre aspas. Por quê? No Antigo Testamento, nos livros de Moisés, quando nós vamos estudar um dos livros chamado Levítico, Moisés era chamado de legislador. Por quê? Porque ele criou leis para conduzir o povo hebreu. Então, tinha regras de convivência. E uma dessas regras era que deveria odiar o seu inimigo. Olha em que condições Jesus nasceu. E quando Jesus veio à Terra, que ele se fez carne, né? Que ele entrou num corpo físico, que ele nasceu, se revestiu de um corpo humano, já tinha mais de 1.600 anos de Moisés. Então, o povo ali estava habituado, aprendeu isso. Então, era lei, olho por olho, dente por dente. E isso, que é o Código de Hammurabi, que Moisés pegou, isso já era uma evolução, gente.
Porque o que acontece? O nosso processo de evolução, você vai dando as lições, a misericórdia divina, conforme o nosso grau de evolução. Então, a lição que Moisés foi trazendo, que ele é o legislador, né? Que para legislar ali a livre de convivência, ele é umas escorregadas, né? Mas ele construiu e as pessoas idolatraram realmente. Aquilo era vivido a ferro e fogo. Então a gente acha muito estranho o apóstolo Paulo ter mandado matar Estevão, apedrejado, mas ele estava pautado na lei de Moisés. A lei dizia exatamente isso. Então, a regra era, você deve amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Odiar, por isso é que ele odiava o Estevão. Ele estava pautado, ele era um doutor da lei. Então ele tinha que odiar. Por isso é que ele terminou o noivado dele com Abigail. Porque ele não poderia casar com a irmã do seu maior inimigo, ao qual ele deveria odiar. Então isso eles estavam pautados na lei. Eu devo amar o meu amigo e odiar o meu inimigo. A lei do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, já era uma evolução, porque se você fosse na minha casa, matasse um irmão meu, eu ia na tua casa e matava só um irmão teu. Enquanto antes, não, você ia lá, matava o irmão meu, ia lá e matava toda a tua família. Então, isso não, tinha que ser olho por olho e dente por dente, né? Hoje a gente consegue até ver o Código de Hammurabi já de uma forma diferente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente, que é a lei de causa e efeito. Então, gente, quando Jesus veio, que ele veio trazer a lição, a regra era essa. Por isso é que ele diz aqui, ó, abre aspas, porque ele está citando o Antigo Testamento. Ouviste o que foi dito. Por que ele diz ouviste? Porque os ensinos eram ensino oral. Ensinava-se isso. Ouviste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Amareis o vosso próximo, o meu irmão de raça, e odiarei os vossos inimigos. Então, só para os meus. Fecha aspas. Aí vem Jesus. Isso é Jesus. Jesus ensinando. Eu, diz Jesus, porém vos digo. Eu, porém, vos digo. Ouvistes, aprendestes que deveria amar, né? Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, Jesus, porém vos digo, abre aspas, amai os vossos inimigos. Isso aqui caiu uma bomba atômica, pum, na hora que ele falou isso. Era por isso que Jesus incomodava tanto. Era por isso que os fariseus perseguiam Jesus. Porque ele estava indo contra o que estava na lei de Moisés. E era um ato de amar o meu inimigo. Isso é coisa pra gente fraca. Isso é coisa pra covarde. Um covarde vai fazer isso. Um covarde vai fazer isso. Você é covarde, você está fazendo bem para quem te maltratou tanto. Não é assim a gente ainda hoje? Hoje ainda é assim. Então a gente acha que ir lá e revidar é honra. Você grita, eu também grito. Você faz, eu também vou lá e faço. Ainda é esse movimento da gente. E isso para aquela época era isso, era um ato de covardia. Então via nesse ensino de Jesus um ato de fraqueza e covardia. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então vamos lá. Amai os vossos inimigos. Alguém aprontou contigo e você não apronta com ele. Não deseja o mal a ele. Não revida o mal. E se houver oportunidade de ajudar aquela pessoa, você ainda vai ajudar. O teu inimigo. Inimigo por quê? Alguém que te fez o mal.
Fazei o bem aos que vos odeiam. Eu tenho que amar a quem eu odeio. Ou seja, alguém que me fez o mal. Eu tenho que amar a quem eu odeio, porque alguém me fez mal. E eu tenho que fazer o bem àqueles que me odeiam. A pessoa me persegue, calunia, fala mal, né, xinga, vai lá na rede social, agride, fala mal aqui, faz mil coisas. Eu tenho que amá-la. Ou seja, eu não tenho que desejar mal para ela. Para ela, pessoa. Eu não tenho que desejar mal. Eu não tenho que me alegrar quando alguma coisa de ruim acontecer com essa pessoa. É difícil? Nós já estamos lendo essa lição há mais de 2000 anos. Nós estamos lendo essas lições mais de 2000 anos. Isso aqui não é novidade para nenhum de nós, tá? Então, nós estamos há 2000 anos relutando para não aprender isso aqui. Por isso que mesmo hoje, no ano de 2025, isso aqui ainda choca a gente. Diz, é muito difícil. A gente está dizendo que é muito difícil há mais de 2000 anos já. A tolerância divina é enorme, né? Para conosco. Então ele diz, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e pelos que vos caluniam. Orai. A oração tem uma força tão grande e a gente não dá conta. A gente não usa o recurso da oração. Então, se aquela pessoa está te perseguindo no ambiente profissional, sabe? Aquela pessoa que tu sabes que está ali pressionante, te perseguindo, ora por ela. Intercede a Deus por essa pessoa. E você vai perceber o quanto vai mudar. E quem está ensinando isso não sou eu, não. Quem está ensinando é Jesus. E você acha que ele não está certo? Então, se a pessoa está te perseguindo, seja de qualquer nível, ora. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Jesus está certo. Aí vem, por que tudo isso? A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. O que tem a dizer? Mas se eu não for, então Deus não vai me querer como filho? Nós temos que nos comportar como filhos, ou seja, parecidos com Deus. Eu não posso me portar mais como um cachorro, como um leão, como uma cobra. Para que eu possa, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, eu tenho que ter o DNA, eu tenho que me portar, porque o filho parece com o pai. Se eu tenho os comportamentos contrários, eu não pareço com o pai, logo eu não sou filho. Tá vendo como é simples? A gente aqui não tinha nos atentado, mas por que será que ele falou isso, hein? A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que fez, o nosso Pai, se levante o sol para os bons e para os maus. Ou seja, o nosso Pai, ele dá, levantar o sol, né? É sinônimo de trabalho, de início, de manhã, ele dá oportunidade para todos. Ele não fez assim, não, eu vou levantar o sol só para os bons, os ruins não, os ruins eu não vou levantar o sol não. Ele levanta para todos. É como se dissesse, se o pai dá oportunidade a todos, por que que eu, como filho, vou começar a classificar as pessoas? Meus irmãos, se nós ainda temos qualquer sentimento que nos alegra em ver a desgraça alheia,
Se eu me sinto feliz em ver a desgraça alheia, eu ainda estou bem longe da evolução. Por pior que essa pessoa possa ser. Quando a gente ver alguém se comprometendo com a vida, eu tenho que me entristecer. Porque é um irmão meu que está caindo. E que chova sobre os justos e os injustos. A chuva também vem para todos. Para preparar o solo, né? Para todos. Vem o sol e vem a chuva. Aí ele para aí, né? Ponto seguido. Por quê? Se só amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Ou seja, vamos pegar aqui a Rosiane. A Rosiane me faz um bem enorme. É uma irmã muito querida. Eu fazer o bem para a Rosiane não exige nada de mim. É a coisa mais fácil do mundo. Fazer o bem para a Rosiane não me torna um ser humano mais evoluído. Por quê? Porque eu não estou fazendo força nenhuma. É igual o exercício físico. Sabe quando você faz o mesmo peso, parou ali. Para que você possa aumentar um pouco essa massa muscular, você terá que aumentar o peso. Senão o músculo não vai desenvolver. A nível de evolução moral é a mesma coisa. Se eu só faço bem aquele que me faz o bem, eu não estou evoluindo. É uma troca. Aonde que me torna um ser humano em evolução? É fazer justamente para aquele que não tem como me devolver. Então, essa é a lição. Olha só. Porque se só amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Se eu cuidar só de quem eu amo, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira, e ele pegou logo o quê? Os publicanos, gente. Os judeus tinham maior raiva dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles chamavam de arrendatários das taxas públicas. E eles acabavam enriquecendo de forma ilícita. Mas só naquela época. Hoje não é mais assim, não, né? Então, os judeus tinham maior raiva dos publicanos. E eles diziam que eram os homens de má vida. Aí Jesus vai e fala, você tem que amar o seu inimigo, você tem que fazer o bem a quem lhe persegue, você tem que dar, né, auxiliar, amar não só aqueles que você ama, mas outros, porque, afinal de contas, aí ele vai e compara, os publicanos não procedem dessa maneira? Ou seja, tudo isso aqui que eu falei, os publicanos fazem isso. Odeia os inimigos, só faz o bem. Então, se você quer ser melhor que o publicano, deixe de fazer o que eles façam e comece a fazer aquilo que eu estou ensinando. Senão, você também é um publicano. Você também é um homem de má vida. É essa a comparação que Jesus está fazendo. Choca, né? Então, para a gente aqui hoje fica algo assim meio suave, relativamente, mas esse ensino dele, naquela época, para aquele grupo, isso chocou as pessoas. Jesus não fala de forma morna, de forma água com açúcar. Ele falava para impactar mesmo, para movimentar as emoções, a razão. Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Saudar, né? Olá, cumprimentar. Os pagãos, olha, agora ele vai mexer com os pagãos. Quem era o pagão? Era aqueles que adoravam vários deuses. Eles chamavam de pagãos, né? Eram os pagãos. Todos que não eram monoteístas, né? Então, se ele não era monoteísta, ou seja, se ele não acreditava em um só Deus, eles eram chamados de fulano é pagão. Os pagãos não fazem a mesma coisa?
Você está querendo ser melhor? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Abre aspas. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas, quem eram os escribas? Os escribas eram o profissional da escrita. Os escribas eram também responsáveis em copiar as leis de Moisés, o Pentateuco mosaico. Olha só. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, que eram os doutores, então um anotava, os outros ensinavam, que era o fariseu, e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, se você for fazer o que todo mundo aqui está fazendo, sinto muito, mas nem se coloca como filho de Deus e nem entrará no reino de Deus. Lá no Boa Nova tem várias lições de Jesus falando do reino de Deus. O reino de Deus é um estado de alma. O reino de Deus, ele está aqui dentro. Da mesma forma que o inferno está aqui dentro. Se nós não estivermos em paz com a nossa consciência, você pode estar deitado num quarto limpo, belíssimo, mas a tua cabeça no travesseiro vive um inferno. Você chora. Você tem que tomar medicações para entorpecer a tua mente. Entende? Isso é o inferno. Então, se eu carrego ódio, se eu quero revidar, se eu quero estar sempre exigindo que o outro devolva o que eu dei a ele, eu vivo no inferno. Porque olha que interessante, se eu faço bem a fulano e eu esqueci que eu fiz o bem, a minha vida não parou, eu continuo, eu estou indo. Agora, se eu faço e fico aqui aguardando o retorno, eu estou parada, esperando, e o retorno não vem. Há uma probabilidade enorme de ingratidão aqui na Terra. Logo eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Então, quando Jesus diz, não espere, faça e não espere, ele está nos dando regras para que a gente não sofra, para que a gente não venha sofrer e aprenda a lidar com a vida de relação, aprenda a lidar com seres humanos. Gente, eu não tenho como exigir que o meu irmão se modifique, a minha irmã se modifique. O meu único dever é saber aceitá-las do jeito que elas são. Mas eu tenho todo o direito e todo o dever de exigir que eu me torne um ser humano melhor. Esse é o caminho. Aceitar o outro do jeito que é, sabendo se defender, e exigir que eu me torne um ser humano melhor a cada dia. Então ele diz, digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas, que nós já sabemos quem são, e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Vamos só finalizar o do Lucas, que é para complementar mesmo, tá bom? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Lembra? Aí é troca. Se eu amar só quem me ama, é troca. Tô evoluindo? Não. Tô com o mesmo peso. Não tem como desenvolver o músculo. É muito fácil. Então, eu amo a Rô me ama e tá tudo bem. Ela me faz bem, eu faço bem, pronto. Tá tudo ok. É por isso que, às vezes, a gente tem grupos familiares, às vezes familiares tão difíceis dentro de casa.
Esses familiares difíceis são justamente instrumento para eu desenvolver o verdadeiro amor. Sair, por exemplo, se a gente reencarnar num grupo em que dentro de casa todos nós temos muita afinidade, todos nós somos 100%, a gente vai estar todo mundo ali sem evoluir. Sem evoluir, que eu digo assim, não tem um desafio para que a gente possa aumentar um pouco mais a carga, para aumentar o músculo, entendeu? Essas pessoas diferentes dentro do nosso lar, no nosso meio, são justamente instrumentos para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir. Se eu viver só com pessoas maravilhosas, já foi. Então eu preciso de alguém que exercite, que exija de mim resignação, sacrifício, tolerância, o perdão. Se somente amardes os que vos amos, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida, que aí quem era chamado de má vida? Justamente os publicanos. Pessoas de má vida também amam os que as amam. E tu quer ser melhor que eles? Mas tu tá fazendo a mesma coisa que eles. Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensa tereis? Já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Você vê que Lucas repete a fala de Mateus. Lembra que são 4 evangelistas em períodos diferentes contando as lições de Jesus. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis? Visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Sabe aquela coisa? Eu vou dar para fulano, porque se eu precisar, o fulano pode me ajudar. Não, eu vou atender, eu vou ajudar cicrano, porque se lá na frente eu precisar... Não, eu vou fazer esse favor aqui pro cicrano. Tá entendendo? Então, se eu faço isso, na verdade, eu não estou ajudando não por um ato de amor. Eu estou ajudando por um interesse particular. Eu ajudo aqui, porque lá na frente, se eu precisar, ele também vai me ajudar. Então, nisso daí não existe o desenvolvimento do amor. Existe uma troca. Lembra, eu reencarnei para desenvolver o amor. Eu reencarnei para desenvolver a minha capacidade de amar. Para que eu possa ser um dia um Cristo. Então, se eu faço esse joguinho de interesses, eu não estou desenvolvendo o amor. Aí ele, para finalizar, ele diz: mas quanto a vós, aí vem a mesma lição, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Tá vendo que é a mesma lição? Olha só, muito grande será a vossa recompensa. E que recompensa é essa? A minha evolução. Eu não estou trocando, eu estou me sacrificando. E é através do sacrifício que eu vou evoluindo. Lembra, sinônimo de evolução é sacrifício. Se eu não sacrifico, eu não estou evoluindo. Sacrificar muitas vezes, você quer gritar, você quer falar, eu não vou fazer isso porque eu quero evoluir. Aí você se sacrifica, né? Se sacrifica. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Lembra? O sol, a chuva, Deus dá o sol para todos, a chuva. É isso aqui, olha. Para os ingratos. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. Essa anotação foi de Lucas. Aí a próxima semana a gente lê o comentário do professor Denizar sobre essas duas passagens de Mateus e de Lucas. Pergunto a vocês:
Foi bom. Vamos fazer nossa prece? Obrigada, divino amigo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelas reflexões que nós recebemos essa noite, pelo amparo espiritual. Que essas lições dessa noite, Jesus amado, possam ecoar dentro de nós. E que amanhã, na segunda-feira, em que vamos retomar as nossas atividades, Senhor, que nós possamos lembrar de tudo o que estudamos hoje. Que possamos ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor da vida. Obrigada por tudo. Obrigada, amigos espirituais. Que a Tua paz possa envolver, Jesus, a todos nós. Que as Tuas bênçãos possam se fazer em cada lar. Envolva, Jesus, a esse nosso planeta, ao nosso planeta Terra. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.